Glória a Deus. Amém. É muito bom quando o Senhor nos fala e a gente sente o mesmo Espírito fluindo na igreja. Eu não converso com o Kelso há quase uma semana, mas eu acho que já nem preciso mais pregar. Ele usou os versículos que eu tinha preparado e falou das coisas que eu pretendo falar. Meu Deus, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Essa alegria no coração, essa gratidão no coração. Inclusive o tema da pregação é eu decido, inclusive falou de decisão, eu decido agir e reagir de forma positiva. Eu decido agir e reagir de forma positiva. E é muito difícil isso. Eu comecei a ficar incomodado com esse tipo de visão, com esse tipo de ação há uma semana atrás, e junto com a revelação e a oração e a busca vem a aprovação. E muita coisa que parecia estar indo muito bem começou a virar de ponta cabeça. E eu comecei a entrar numa luta. Falei, Deus, eu decidi agir e reagir positivamente. Mas o nosso coração é enganoso, e a nossa tendência à murmuração, e a nossa tendência ao queixume, a nossa tendência a querer resolver as coisas começa a aflorar. E o Espírito Santo me tocava, você decidiu. E eu quero orar com você hoje, porque eu senti muito peso quando eu pensei em trazer essa palavra, que eu falei, Deus, vem mais provação. E a aprovação não vem só para mim, enquanto ministro, mas às vezes a aprovação vem para a igreja. E eu quero orar nessa noite, antes de começar a falar, porque o Paulinho também disse que você iria receber hoje bênçãos. E eu quero crer no poder do Senhor, que não há retaliação, que não há aprovação, que nada o inimigo poderá tocar para aqueles que não estiverem maduros e firmes na rocha, suficiente para serem provados. E todos aqueles que forem provados vão ser pessoas aprovadas. Amém? Amém? Curva teu coração, fecha seus olhos. Pai, nós estamos aqui, Senhor, em obediência ao teu Espírito Santo. Nós estamos aqui, Senhor, para falar aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Por isso, Senhor, cremos na tua soberania, na tua autoridade, na tua cobertura, na tua proteção, na tua guarda, Senhor, na tua presença e graça sobre graça, Pai, para que o inimigo não tenha acesso, o inimigo não toque, o inimigo nada faça, se o Senhor não o permitir, que nada possa, Senhor, tocar nenhum dos teus filhos, que todos aqui que receberem essa unção, que receberem essa graça, que receberem esse dom, como diz na tua palavra, a promessa de bem-aventurança aos mansos, porque herdarão a terra, esses receberão herança do Senhor, esses receberão bênçãos do Senhor, esses prosperarão, Pai, e o inimigo não atingirá, não trará corações aflitos. Ao contrário, como o Kelson já testemunhou aqui, nada neste mundo poderá roubar a tua alegria, Pai. Unge essa igreja nesta noite, Pai, unge essa igreja para o caminhar desta semana, Pai, unge cada vida aqui, Senhor, com a tua graça, com o teu poder, com a tua unção, mas unção que caminha para frente, unção que derrota gigantes, unção que destrói o mal, unção que sai vencedor e que nada os abaterá, nada os destruirá, nada os trará, Senhor, desânimo, porque o Senhor será com cada um e eles serão revestidos no poder da tua palavra, do poder da tua unção e das tuas promessas, Pai. E também, Senhor, guarda a mim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Para a gente agir positivamente, há uma luta interior muito grande com o nosso coração e a nossa mente.
E a Bíblia, vamos abrir em Lucas 6, 45. A Bíblia chama o coração de tesouro. E no coração a gente guarda coisas boas e coisas más. Em Lucas 6,45 diz assim: o homem bom, do bom tesouro, da onde está o tesouro? Do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro, que é onde está? Do seu coração, tira o mal. Pois da abundância do coração, fala a boca. E em Mateus 12,34, na segunda parte, diz assim: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Uma versão mais popular diz que a boca fala e está cheio o coração. Quando eu decido agir e reagir de forma positiva, eu tenho que começar a trabalhar a minha mente e o meu coração, esse tesouro, produzir coisas boas. O Kelson tem um curso de caráter, de integridade, onde ele fala que nós alimentamos o nosso coração e a nossa mente com os 5 sentidos. A Bíblia diz que os olhos revelam o coração, ou são a porta de entrada para o nosso coração. Então, se eu tomo uma decisão profeticamente, eu começo a caminhar numa vida positiva, num homem de bem, mas eu tenho que começar também a construir e a alimentar o tesouro ou a abundância do meu coração com as coisas boas. Ele até cita um exemplo muito feliz, que quando você vê uma coisa suja na internet ou na televisão, aquilo entra na sua mente, e se você fechar o olho, você vai lembrar. Tamanha contaminação que aquilo traz, porque os olhos é a fonte de alimento. Se você ouve uma fofoca, você não consegue ter quietude até a hora que você fala para alguém. Aquilo parece que borbulha se você não falar para ninguém. Você já pensou, você ouvir uma fofoca e ficar quietinho? Nem para o marido, nem para a esposa. Não contar para ninguém. Não. Aquilo entra e te faz uma fofoca. É interessante isso, quando às vezes fala: você sabe da última? Não quero saber. Porque se eu souber, eu vou contar. Então, esse tipo de alimento, ele vai para o coração. E o que a gente acabou de ler é que da abundância do coração existem as coisas boas e existem as coisas ruins. E nós alimentamos o nosso próprio coração. E vou mais além. Em Provérbios 23, no versículo 7, na parte A, a primeira parte do versículo 7, diz que: como imaginou no seu coração, assim o é. Dependendo das coisas que você tem no coração, elas vão à sua mente, e você começa a imaginar e a ser aquilo que você imaginou. Já citei isso antes, posso citar apenas para ilustrar. Os 12 espias que foram ver a terra prometida, 10 deles viram os gigantes e falaram assim: nos sentimos como gafanhotos no deserto. E eles morreram como gafanhotos no deserto. Josué e Caleb olharam a terra, viram que tinha frutas grandes, viram que a terra tinha solo fértil, falaram: essa é a terra que Deus nos prometeu. E eles profetizaram sobre isso e entraram na terra prometida. Assim como imagina no coração, você se... Sabe aquele carinha? Não vai dar certo.
Não dá certo mesmo. Eu costumo dizer que quando o cara começa a ficar com medo de ser demitido, pode procurar emprego, que você vai ser demitido mesmo. Já está começando a achar que você é o próximo. Presta mais atenção. Então, nós temos que encher o coração. Nós temos que mudar o nosso coração. Nós temos que mudar a nossa atitude. E muitas coisas não são instantâneas. Muitas coisas são um processo. Eu mesmo, quando comecei a sentir a direção de Deus nessa questão de pensar positivamente, reagir positivamente, agir positivamente, e os problemas começaram a se avolumar, e a minha mente e o meu coração começou a entrar em luta comigo mesmo, porque a vontade de reclamar era maior do que a minha vontade de louvar. E você, eu não sei se isso é só comigo, creio que não. E você começa a entrar numa guerra entre reclamação e gratidão. Mas a Bíblia é maravilhosa no sentido de alimento para que a gente comece a desfrutar da abundância dos tesouros do bem. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E você começa a buscar na palavra de Deus, e buscar em oração, e buscar a intimidade com Deus, alimento para os seus ouvidos, para os seus olhos, para os seus sentidos, para o seu olfato, que vão enchendo o coração e vão gerando em você reações e ações mais mansas, mais calmas, menos aguerridas, menos inflamadas. Inclusive o Kelson citou um versículo, uma passagem aqui, quando os apóstolos queriam destruir aquela cidade ou aquela vila, porque foram mal recebidos. E nós também vamos falar sobre isso, como é que você reage às críticas. Tem gente que quando ouve uma crítica, tira o chão, entra em parafuso, não sabe lidar com a crítica. E eu não estou dizendo que a crítica é boa ou é ruim, porque existem dois tipos de crítica. Existe a crítica construtiva, existe a crítica destrutiva. Existe a crítica positiva, existe a crítica negativa. Vamos ver na Bíblia essas críticas. Kelson acabou de citar, em Lucas 9:54, quando os apóstolos queriam retaliação aos samaritanos pela falta de hospedagem deles, pela falta de generosidade deles, pela forma como que eles foram recebidos. E Jesus, o que ele faz diante dessa reação dos apóstolos vingativa? Ele simplesmente conduz eles a uma outra. Ele não responde aqui. Ele não reage àquela crítica destrutiva, àquela ação destrutiva, àquela rejeição daquele povo. Ele simplesmente pega o povo e conduz para uma outra vida. Eles não nos querem aqui, abençoe e vá. Aliás, quando ele enviou os 70, ele falou a mesma coisa: onde não quiserem receber, saia e vá para outro lugar. O próprio Jesus na cruz. Você está em Lucas 9, lá em 23:34. Foi açoitado, caluniado, cuspiram nele, falaram mal dele, criticaram ele, feriram, machucaram, abandonaram. Qual foi a reação de Jesus a uma crítica, ou várias críticas, negativas e destrutivas? Perdoai-nos. Pai, perdoai-nos. Eles não sabem o que fazem.
Só que eu ainda me vejo muitas vezes como os apóstolos, precisando, e olha que eles andavam com Jesus, precisando que o Espírito Santo de Deus entre em mim, encha meu coração, que é esse abundante tesouro, e me faça um homem bom, não mais um homem mau. Que me conduza para outra vida, que me conduza fora daquele sistema de ação e reação, ação e reação, ação e reação. Isso é uma bicicleta mundana que vai de ação e reação até o estágio da guerra. Tem famílias que não se falam há anos e anos. Tem famílias que se matam. Romeu e Julieta. Porque o mundo ensina que toda ação tem uma reação. Mas Deus diz para dar a outra face. Ele foi como ovelha muda ao matadouro. Mas não vamos jogar toda a crítica como negativa e destrutiva. Existe a crítica positiva. Vamos ver lá em Eclesiastes 7. Eclesiastes fica logo depois de Provérbios. Foi escrito por Salomão também. Quem gosta de Bíblia, os Salmos foram escritos pelo rei Davi, a maioria deles. E depois ele teve um filho, que foi o homem mais sábio do mundo, que escreveu Provérbios, que é o livro das sabedorias. E no final da vida de Salomão, ele escreveu Eclesiastes. Em Eclesiastes 7, versículo 5. Sabia que tem crítica boa? Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que a canção do tolo ou tapinha nas costas do pseudo-amigo, do farso, daquele interesseiro. Vamos ver outro provérbio, também escrito por Salomão, Provérbio 27, voltando um pouco para trás, versículos 5 e 6. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. Isso parece muito mundo, né? Então, quando a gente tem que transformar o nosso coração, um coração que age e reage de forma positiva, porque assim como imaginou no coração, assim nós somos. Eu tenho que colocar no meu coração a imagem de Jesus. Eu tenho que encher o meu coração com o caráter de Jesus, para que eu possa ter uma reação do caráter de Jesus, para que eu possa me transformar no bem-aventurado. Em Mateus 5,5 diz: bem-aventurados mansos. Para eu me tornar um homem manso, eu preciso me encher de Jesus Cristo no meu coração, para que eu possa trazer esse tesouro dentro do meu coração, para a minha mente, para a minha boca, para as minhas ações. Quando eu me convertia, bastante tempo atrás, daqui a pouco eu vou começar a parar de falar o tempo, revelando segredos. Eu era um homem que falava muito palavrão. Muito palavrão. De cada 5 palavras, umas 8 eram palavrão. E é gozado que às vezes eu vejo isso na igreja também.
alguns irmãos recém-convertidos, ele está numa rodinha e ele está conversando, escapa, né? O coração ainda está cheio. E ele percebe que escapa. Isso é um bom sinal, isso é maravilhoso, porque o Espírito Santo já está agindo. E ele percebe que escapa, ele fica meio sem graça na rodinha. Isso também é maravilhoso, porque o Espírito Santo já está agindo. E eu gosto quando eu vejo isso, porque eu vejo a pessoa sendo transformada de glória em glória. E é interessante porque você vai esvaziando o seu coração daquilo que você se alimentou, de amizades, de relacionamento, de coisas que você foi colocando dentro de você, e a boca fala que o coração está cheio. Então, se eu tinha esse linguajar, era porque o meu coração era cheio desse linguajar. Isso foi muito legal, porque eu só fui perceber depois de muitos anos, que já fazia alguns anos que eu não sabia o que era falar a palavra. Porque esvaziou meu coração disso. Não mais tinha habitação dentro de mim. Até quando eu chutava com o dedinho do pé, o pé da cama. A minha boca tinha controle. Ou meu coração era vazio. Eu costumo dizer que o importante não é você ter estupim longo ou curto. O importante é não ter longo. O cara com estupim curto, ele vai ficar... mas não explode. O cara com estupim longo não vai explodir. Mas o problema não é o tamanho do estupim, o problema é a bomba. Porque a bomba habita o seu coração. Tem que ser removida. Tem que ser tirada, tem que ser extirpada. Então, quando a gente recebe a crítica, como que eu devo receber críticas? E eu falo isso sem menor constrangimento. Todos nós estamos aqui em exposição, talvez mais, mas todos nós somos criticados. Você não vai conseguir fugir disso. Você vai agradar 98, mas vai ter 2 que você não conseguiu agradar. Sempre. Há muitos anos atrás eu trabalhei em São Paulo, existia um projeto de desfavelamento, existia chamavam de muquifo, era um pardieiro, e moravam ali umas 100 famílias, e a prefeitura fez um projeto de remoção dessas famílias para um conjunto habitacional. E daquelas 100 famílias, existiam umas 95 super felizes, porque iam sair do cortiço e iam para um apartamento próprio. Lógico, eles moravam numa região relativamente próxima ao centro e iam para um bairro bastante longe de periferia. Mas numa condição muito mais favorável. Eles iam passar a ser cidadãos, com endereço, iam deixar de morar em barracos mofados, com 10 pessoas num quarto só. Quer dizer, eles iam passar por um patamar onde teriam banheiro, ter pessoas que tomariam banho, porque essas pessoas, às vezes, elas vivem numa condição muito precária, e elas têm até vergonha de dizer onde moram, e também se apresentam, normalmente, cheirando mal. E você tinha ali, daquele povo todo, 95% deles contente, e tinha lá uma meia dúzia revoltada. E não queria sair dali, achava que ali era o lugar para ficar e tal. Só que a imprensa, quando ela faz uma notícia, ela tem que mostrar os 2 lados da moeda. E aí ela vende uma imagem para você que está assistindo de 50% cada lado. Então ela coloca que a população revoltada e a população satisfeita na mesma proporção de satisfeitos e revoltosos. E isso mobiliza as pessoas e muitas vezes manipula as pessoas de uma forma errada. Então, toda crítica tem que ser avalizada, toda crítica tem que ser ouvida com bastante critério. Você tem que fazer 2 perguntas para toda crítica que você receber. Seja ela difamatória, destrutiva, maldosa, ou seja ela construtiva. A primeira pergunta que você vai fazer à crítica é: existe alguma parcela de verdade nisso? É importante você refletir sobre ela. É importante saber por que ela foi feita. É importante você tentar fazer um exercício de se colocar no lugar do outro.
E a segunda pergunta é: o que Deus quer que eu aprenda com isso? Porque Deus está no controle de tudo. Ele autoriza e desautoriza tudo. Então, nós temos que fazer sempre essas duas perguntas. Existe alguma parcela de verdade? E se existe, alguma mudança tem que ser feita. E se isso está acontecendo, porque o que Deus quer que eu aprenda? Isso é um processo de construção e de reformulação da nossa mente. E nós temos que aprender a caminhar e transformar. Eu sempre falo sobre esse versículo de Romanos 12:2, que é a transformação da mente, para que a gente possa cada vez mais atingir a imagem e semelhança, porque o propósito eterno de Deus, eu vou repetir isso 10.000 vezes na minha vida e na vida de vocês, o propósito eterno de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém. O propósito eterno de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Se eu e você fomos chamados para ser filhos de Deus, ser irmãos de Jesus, e abrimos o nosso coração e permitimos que o Espírito Santo entrasse, fizesse de nós um templo de morada do Espírito Santo de Deus, Ele não está aqui só para ver as sujeiras do nosso coração. Ele está aqui para, juntamente conosco, nos transformar, nos curar, nos livrar. Eu não estou dizendo que você vai conseguir proezas com esforço próprio. Por exemplo, o cara nervosinho fala: não, hoje eu não vou explodir com ninguém. Aí ele vai trabalhar e um desafeto aqui, outro desafeto ali, um problema ali, a secretária errou ali, chega no fim do dia e fala: consegui, não briguei com ninguém. Maravilha, no terceiro dia ele está com uma úlcera desse tamanho. Não é por esforço, por motivação em cima das promessas de Deus. Quero trazer à memória, toda vez que eu for desafiado, eu vou buscar o caminho contrário. Sabe, é muito ruim pessoas que chamam de cada situação e pioram as situações. Eu vou ler para vocês uma frase, muitos devem conhecer. Diz assim: seja amável e misericordioso. Não deixe que ninguém que se aproxime de você não volte de onde veio melhor e mais feliz. Seja a expressão viva do amor de Deus. Tenha uma feição amável, tenha os olhos cheios de amor, tenha um sorriso bondoso, haja com bondade quando der boas-vindas àqueles, quando der boas-vindas, e seja para elas caloroso. Nas favelas, nós somos a luz da bondade de Deus aos pobres. Para as crianças, para os pobres, para os que sofrem, para os solitários, sempre dê um sorriso feliz. Não de apenas seus cuidados e suprimentos, mas dê também seu coração. A pessoa que escreveu isso, fez isso. Foi a Madre Teresa. Os mansos, bem-aventurados os mansos, herdarão a terra. Herdarão o quê? Terra. Vão ser donos da honra do quê? Quem roubou a terra de Adão? Então essas pessoas vão pegar de volta.
e vão ser donos da terra, não é dos céus. Os céus são os filhos, os pacificadores, os chamados filhos de Deus. Mas a promessa para os mansos é a terra. E quando eu falo, eu decidi agir e reagir de forma positiva, e eu orei no começo da reunião, porque existem situações que é tempo de choro. Salomão mesmo em Eclesiastes 3:4 fala que tem tempo de chorar, tem tempo de rir, tem tempo de prantear, tem tempo de dançar. Sabia que tem tempo de dançar? E às vezes a gente enfrenta dificuldades e situações muito pesadas, situações de morte, situações de muito pranto, de muita luta. O próprio Davi, em 2 Samuel 12, versículos 19 e 20, ele ali conta a história que o filho dele estava enfermo, e ele começa, se veste de pano de saco, começa a orar e chorar e clamar e pedir a Deus, e não come mais, e jejua. E aí o filho dele foi ficando doente e faleceu. Aí os servos de Davi ficaram preocupados: como é que nós vamos falar para Davi que o filho dele morreu, se ele já estava sofrendo tanto, se ele já estava tão acabado com a enfermidade, como é que nós vamos dar a notícia da morte? E Davi, percebendo o tititi ali, ele falou: a criança morreu? E o servo falou: sim. E aí, quando a gente imagina que ele vai entrar em depressão profunda, ele faz exatamente o contrário. Ele se levanta, toma banho e volta a assumir o trono e o reinado. Vamos abrir, vamos ver essa reação de Davi em 2 Samuel 12. Versículo 19 e 20. Viu Davi que os seus servos falavam baixo e entendeu que a criança era morta. Perguntou a seus servos: é morta a criança? Eles responderam: é morta. Então Davi se levantou da terra, depois de ter se lavado, ungido e mudado de vestes. Entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e a seu pedido serviram-lhe pão e ele comeu. A reação de Davi, ele decidiu agir e reagir de forma positiva diante de uma fatalidade. Jó fez a mesma coisa. Senhor Deus, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Você perdeu tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele louvou. Então, tomar essa decisão, obviamente, aparentemente não muda as circunstâncias. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não só muda as circunstâncias, como muda o seu interior, muda a sua alegria, muda a sua vida, muda o seu caminhar, muda a disposição do seu coração. E eu te digo mais: te traz vitórias, te traz palavras de bênção, traz ações de graça sobre graça, porque Deus se alegra com um coração grato. Deus se alegra com um coração grato. Deus não gosta
dos reclamões. Deus não gosta dos murmuradores. Deus não gosta dos fofoqueiros. Deus não gosta dos adúlteros. Então eu decido adorar. Eu decido ter um coração grato. Eu decido reagir positivamente. Eu começo falando com a boca porque eu quero proclamar aos ares uma decisão para que a minha voz, saindo aos ares, encontre unidade no reino de Deus e materialize o invisível no visível. O inimigo não pode contra a nossa palavra. Ele não pode contra a nossa palavra. Ainda que meu coração está em transformação, a minha declaração começa a exercer um efeito sobrenatural. Um dia você declarou abertamente, de voz alta, que você recebia Jesus Cristo. Isso mudou os ares. Um dia você fez um ato simbólico do batismo. Isso revolucionou o seu caminhar, apesar de ser no mundo invisível. Mas no mundo visível, algumas coisas que você nem tem noção começaram a mudar. Por uma simples decisão, eu decidi obedecer a Deus. Eu decidi receber Jesus no meu coração. Eu decidi ser batizado. Mergulhar nas águas. Não, mas faz. É uma decisão de obediência. Minha filha, aliás, me perdoe os irmãos, eu falo muito de filhas, eu tenho um monte. Uma filha nos Estados Unidos, uma filha em Moçambique, na África, e agora eu tenho uma filha na Índia. E essa filha da Índia, essa moçada hoje está nos ensinando a ser um pouco high-tech. Olha, não é fácil ser high-tech, não. Peço para vocês que eu tenho uma dificuldade tremenda nesses negocinhos. Até, última vez eu ganhei um celular, levou uma semana para eu saber usar o telefone. E tanta informação que é uma coisa louca. E agora, eles têm os blogs. Então ela transforma o blog dela na Índia como uma espécie de diário. A Marina, que está aqui conosco, foi viajar conosco, também começou a fazer um blog. Muito lindo. Ela decidiu desfrutar o tempo conosco na adolescência. Minha mãe, de quase 80 anos, que ela nunca veja esse vídeo, espero que ela não esteja na internet. Ela morre de medo que eu falei da dela. Mas foi a maior companheira da Marina, minha filha de 14 anos. E a Marina decidiu desfrutar esse tempo em família, com toda a pujança e toda a energia da adolescência dela, e foram 10 dias maravilhosos. E ela também, acho que fez um blog que conta essas aventuras. Mas eu vou ler o blog da minha filha da Índia, porque é uma mudança cultural extremamente radical. A Índia é um lugar que a gente sabe muito pouco, apesar de já ter tido testemunhos de missionários aqui. Mas assim, no blog dela você vai acompanhando o dia que ela comeu carne pela primeira vez como uma festa. Tamanha dificuldade, a comida é muito apimentada, ela tem problemas de estômago. E está passando por essa fase de adaptação. Mas é muito bonito quando eu falo assim de gratidão e decisão de rumo. É muito legal ver esse blog que ela escreve de um dos probleminhas que ela teve, que foi tirar o registro de residente, porque ela vai ficar 3 anos lá. Ela começa o blog assim: imagino que alguns queiram saber como foi o processo de registro de residentes. Temos boas e más notícias. A tarefa foi realizada no período da manhã. Chegamos 8h15 e só havia 2 pessoas na fila. Só deixa eu concluir essa história. Minha filha está na Índia, é loirinha, tá? E na Índia, loirinho é um negócio que não existe. Só havia 2 pessoas na fila que se formavam ao lado de fora do prédio, aguardando a abertura dos portões. Foi uma alegria chegar e ver que a primeira da fila era uma mulher loira, com cara e roupa de estrangeiro. Ufa, eu não seria a única. Assim que liberaram a entrada, perdemos algumas posições. Caímos para o 7º na fila. A largada para as etapas nem tinha começado quando pegamos a senha. Meu marido pegou a senha 11 e eu a 17.
Isso porque estávamos juntos o tempo todo. Da largada em diante, só perdemos posições. Mas o importante não é chegar em primeiro, em sétimo e mesmo 11º, e sim completar a prova. Após 2 filas para pegar senha, verificaram os documentos e liberaram a nossa entrada para o andar superior, onde as coisas realmente acontecem. Ficamos sentadinhos esperando nossa senha ser chamada novamente. Muitos chegaram sem senha, sendo assim os números demoravam para serem chamados. Verificaram mais uma vez os documentos, dessa vez com muito cuidado. Preenchendo um formulário, com o formulário em mãos, nos mandam para uma mulher que analisa de novo os documentos e faz observações. Depois fomos para uma salinha onde um senhor assina, carimba os papéis, reta final. Ele caminha para os guichês onde tiraram as fotos e conclui o processo de registro de estrangeiros, um tipo de IRG. Estávamos animadíssimos, pois sairíamos antes do almoço e adiantaríamos outras coisas. Foi quando recebemos a notícia que eles iriam entrar em contato com a empresa para tirar dúvidas e que estávamos dispensados. Não poderíamos fazer mais nada. Nosso processo ficará parado até tirarem as dúvidas direto com a empresa. Tivemos que ir embora sem o RG, mas pelo menos não perdemos o dia todo. Tarefa não concluída. Teremos que voltar no dia 1º. Sem documento não podemos abrir conta em banco e muitas coisas que não podem ser feitas. Espero conseguir resolver isso semana que vem. Vocês não imaginam quantas loiras tinham lá. 5, fora as crianças. Foi muito bom. Agora sei que não sou a única açúcar por aqui. Eu estou lendo esse blog porque mostra como a gente pode reagir positivamente. Para muitos de nós, esse evento matinal seria um prato cheio de reclamação, de direitos. Pena que eles não têm na Índia um balcão para reclamar os seus direitos, um PROCON lá. Quantos já teriam ido? Mas ela simplesmente relata como se fosse uma corrida e transforma aquela aventura numa aventura até divertida. Quando você lê o blog, é praticamente como se você entrasse na história, mas você não entra com a disposição da dor, você entra com a alegria da disputa. Lógico, eu não estou querendo dizer aqui que minha filha está no paraíso, ela tem dias de chuva. Longe de casa, longe de tudo. Mas é muito gostoso ver o blog dela, porque ela também decidiu agir e reagir de forma positiva. Ela também decidiu ser mansa. Isso é uma decisão que nós temos que tomar em nosso coração, que nós temos que encher nosso coração. Como é que eu quero reagir às críticas? Como é que eu quero enfrentar as paradas? Eu decidi esperar em Deus, não mais nos homens. Toda vez que eu espero nos homens, eu me decepciono. Toda vez que eu não espero nada dos homens, eu sou presenteado por ações de homens. Mas quando eu espero em Deus, eu não me decepciono. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor, Isaías 40, renovam as suas forças, sobem como ar, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Não sei se cansa de fadiga ou inverso. Eu decidi adorar a Deus acima das circunstâncias. Eu decidi fazer sacrifício de louvor. Eu decidi aprender a descansar no Senhor, porque as minhas preocupações não movem uma palha e não resolvem nada. Eu decidi colocar todas as minhas expectativas no Senhor.
Sabe, às vezes a gente fica angustiado, alguém liga, tem algum problema sério para resolver e aquilo tira o nosso sono, aquilo traz ansiedade, aquilo começa a alimentar em nós uma perturbação que você não consegue se desvencilhar. Mas eu decidi colocar todas as minhas expectativas no Senhor. Eu decidi chorar na presença de Deus. Eu decidi me derramar diante de Deus. Eu decidi honrar as autoridades, honrar meus pais. Eu decidi não reclamar. Eu decidi não murmurar. Eu decidi não ficar ansioso. Eu decidi não ter medo. Eu decidi não duvidar. Eu decidi não esperar nada de ninguém. Eu decidi pegar os meus 5 sentidos e me alimentar da presença de Jesus, da palavra de Deus, das coisas do alto, das reuniões de igreja, do relacionamento com os irmãos. Eu decidi não cobiçar. É o 10º mandamento. Sabe qual é o oposto de cobiça? O antônimo de cobiça? Gratidão. Poderia ser, diz que são sinônimos, mas não são, antônimo de inveja. Mas a inveja é desejar o que você não tem, ou que o outro tem. A cobiça é desejar algo ilícito, não permitido. Tudo isso não me livra das aflições. A palavra diz que no mundo tereis aflições, mas também diz que tem de bom ânimo, porque a vitória já está determinada. Eu decidi adorar a Deus, eu decidi ser amoroso, eu decidi me arrepender de todas as vezes que eu reclamei, eu decidi pedir perdão para Deus de todas as murmurações, eu decidi pedir perdão para Deus de todas as vezes que eu me permito angustiar, eu decidi me arrepender, eu decidi ser bem-humorado. Você já viu que falta de gratidão faz as pessoas ficarem carrancudas? Eu decidi ser carismático, eu decidi ter compaixão, eu decidi ter confiança, eu decidi ter coragem, eu decidi ser diligente, eu decidi buscar domínio próprio, eu decidi ter minhas emoções equilibradas, eu decidi ter fé, eu decidi ser flexível, eu decidi ser generoso, eu decidi ser gentil. Vamos declarar com a boca: eu decido fazer o bem. Eu decido agir e reagir positivamente. Isso vai mudar a nossa vida. Isso vai mudar a atmosfera do nosso trabalho. Isso vai mudar a motivação do nosso caminhar. A pessoa deprimida, ela decidiu morrer. Eu não decidi, eu decidi viver. A minha opção é pela vida. Tem alguns que são até espirituais demais. Me leva para a glória, Senhor. Isso é decisão de morte. O Senhor vai te levar na hora dele, no tempo dele, quando ele te chamar. Não querer antes e nem depois. Eu não sei quantos de vocês são parecidos comigo, mas se você é parecido comigo, eu queria te convidar para pedir perdão por toda murmuração, por todo queixume, por toda ação e reação negativa. E fazer dessa noite um ponto de mudança, uma mudança de rumo, uma morte da velha criatura, um nascimento de uma nova criatura, uma morte de uma vida triste, de um nascimento de uma vida de gratidão.
Eu gostaria de convidar a minha frente para pedir perdão por um passado que até semana passada eu ainda tinha e continuo tendo. Confesso para vocês, confessei aqui algumas fraquezas de luta interior e creio que ainda vou ter muito mais. Mas eu sei que sou mais do que vencedor naquele que foi vencido. E eu posso ter uma vida muito melhor, porque a palavra de Mateus, quando diz bem-aventurados os mansos, a palavra bem-aventurado é feliz. É a fórmula da felicidade. O Sermão da Montanha dá as 9 bem-aventuranças, e essas 9 bem-aventuranças são a fórmula da felicidade. E eu quero isso. Amém? Queria chamar todos que querem junto comigo fazer uma oração de perdão, fazer uma oração de transformação, para que você não saia daqui do jeito que você entrou, para que você não tenha as reações naturais de um coração como o meu, que muitas vezes busca autojustiça,